sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer, o último episódio do ano. E, lógico, para fechar o ano com chave de ouro, eu trouxe uma história incrível aqui para compartilhar com vocês, porque, como vocês sabem, o slogan do podcast é Histórias que Viram Inspiração. Então, eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito, assim como eles também já me inspiraram. E antes de apresentar os convidados que eu trouxe aqui, quero deixar bem claro, tá, gente, que esse programa ele não tem nenhum vínculo religioso, mas o que a gente vai falar aqui vai inspirar muita gente, vai trazer muito insight, muita coisa bacana, e eu espero que vocês curtam bastante, assim como eu tô muito feliz de estar aqui com eles e poder compartilhar essa história. Eu depois quero ouvir também o feedback de vocês, depois deixem nos comentários também o que vocês acharam. E não se esqueçam de também se inscrever no canal, tá, gente? Eu sempre tô trazendo histórias incríveis aqui, então para vocês não perderem, já se inscreve no canal. Então, com vocês, Mauro Rodrigues, vulgo meu pai, que já esteve aqui, e Beto Russi, que é o amigo do meu pai, e eu já vou contar para vocês por que eles estão aqui hoje, mas sejam muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui hoje. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço muito, filha. Imagina. Bom dia a todos. Obrigado, Camila, por ter nos convidado. A gente tem a oportunidade de contar um pouquinho aqui desse caminho mágico e sacrossanto que nós fizemos. Sim, muito legal. Bom, o meu pai vocês já conheciam, né? Quem não assistiu aquele episódio que foi o primeiro desse ano, que, nossa, deu o que falar, muitos comentários, muitas visualizações. Se vocês quiserem conhecer a história dele depois, vai lá naquele episódio, tá salvo aqui lá no YouTube, vocês vão lá e assistam. Mas hoje a gente veio aqui para falar de outro assunto. Esses dois aqui, vulgos não, né? Agora eles são peregrinos de fato, gente, porque antes eles estavam só treinando aí ao longo do ano, mas agora eles concluíram o que a gente conhece como caminho da fé, e eu vou deixar eles mesmos explicarem pra gente o que é esse caminho da fé e tudo o que aconteceu nessa jornada, que eu tenho certeza que vocês também vão amar essa história. Mas antes de qualquer coisa, meu pai vocês já conhecem, então eu queria que o Beto Russi falasse um pouquinho quem é você, e depois você já pode até aproveitar e falar quem teve a ideia de fazer esse caminho da fé e o que é o caminho da fé. Então, fica à vontade, Beto. Tá bom. O meu nome é Carlos Roberto Russi, mas eu trago comigo um apelido de infância que é Beto Russi, né? Às vezes, nem eu mesmo me lembro que se chama Carlos. Mas, de qualquer forma, é assim, para falar um pouquinho do caminho, assim, é importante que se faça uma separação entre o caminho da fé e o caminho francês de Santiago. O caminho da fé nós fizemos no Brasil. Eu fiz o ano passado, o Mauro fez este ano. Uhum. Né? O caminho da fé no Brasil ele foi inspirado no caminho de Santiago. Né? Tá. Ele traz, inclusive, símbolos muito parecidos entre um e outro. O caminho da fé no Brasil, aquele que é reconhecido pela Associação dos Caminhantes no Brasil, ele parte de Águas da Prata e vai ao Santuário de Aparecida. Ele é um total de 312 quilômetros, que eu fiz em 12 dias e o Mauro fez em 9 dias. Tá? O caminho... Meu pai é sempre acelerado, Sim, né? Precisa, né, filha? E o caminho de Compostela, que na verdade existem muitos caminhos reconhecidos pela Cúria Metropolitana de Santiago de Compostela, né? Entre eles existe um caminho francês, que é um caminho de 800 quilômetros, que é o que nós percorremos, certo? Esse caminho, eu já tinha idealizado a possibilidade de fazer esse caminho nos anos 2000. Eu aguardei 24 anos para fazê-lo. Eu estive em Santiago de Compostela com a minha família, e lá eu pude ver, né, os peregrinos chegando, né, vi os peregrinos no Monte do Gozo, que é onde o peregrino vê a torre da igreja pela primeira vez, e ali começa uma emoção diferente na vida do peregrino. Né? Então você sentiu a emoção já assistindo de fora ali. Isso, exatamente. E aí, naquele momento, eu disse para mim mesmo, um dia eu vou fazer esse caminho. Legal. E agora, felizmente, aconteceu. Me aposentei, é um caminho longo, você leva muitos dias caminhando. Eu e o Mauro caminhamos por 34 dias, mas ficamos 36 dias no caminho. Porque nós decidimos parar em 2 cidades, essencialmente medievais, né? Porque todo o caminho, praticamente, ele é feito
por trechos medievais do norte da Espanha. Mas a cidade de Burgos e a cidade de León, elas são especiais no ponto de vista da era medieval. Então, nessa cidade, nós paramos com dois intuitos. O primeiro, claro, de descanso, porque a gente, na primeira cidade, nós já tínhamos andado bastante. Né? E a outra é visitar as cidades, que tem duas catedrais maravilhosas. Né? Legal. Na verdade, toda o norte da Espanha, e a Espanha em geral, e na Europa também, há muitas igrejas ainda da era medieval, né? Inspirada nos estilos góticos, né, franceses. Então, são catedrais assim maravilhosas. Né? Então, isso para a gente foi uma experiência muito legal estar nessas catedrais. Né? Sim. Mas antes da gente entrar mais no detalhe de como que foi toda essa jornada, eu queria saber de você, pai. Foi o Beto que te convidou ou partiu de você? Se também teve algum momento da sua vida que você já sabia que você queria fazer esse caminho, como que foi isso? Não, filha, nunca sabia. É assim, quando eu estava para aposentar, eu me aposentei em final de abril de 2024, né? Foi esse ano. E eu passei uma experiência muito bacana que o Beto passou pra gente. Ele decidiu fazer o Caminho da Fé no Brasil e eu acompanhei todo o treinamento dele, sozinho que ele treinava. Ele contava para nós no nosso grupo de jogo de poker, que a gente tem um grupinho, e lá ele contava para nós tudo que tá acontecendo, todos os treinos, e depois ele contou todo o percurso do Caminho da Fé do Brasil e falou com todos os perrengues que ele passou, que ele teve muito problema, teve bolha no pé, inflamação no pé. Ele fez o Caminho da Fé no Brasil com muitas dores e concluiu. E ele passou para nós. E ele falou por que ele foi fazer. Ele foi fazer porque ele queria agradecer a Deus tudo o que ele passou na vida dele. Ele aposentou, teve uns problemas particulares que ele também supriu. E ele foi na Basílica de Nossa Senhora Aparecida agradecer. E quando ele chegou lá, ele foi de carro, primeiro com a família, e quando chegou lá, ele viu os peregrinos chegando. E a mesma coisa que ele falou, um dia eu vou fazer, e vou fazer para agradecer. E aí ele foi fazer para agradecer. Aí, filha, quando eu vi toda a história dele, eu falei, Beto, numa mesa de pouco, conversando com os amigos, eu dei parabéns para ele, falei, cara, eu preciso fazer, porque eu tenho muita coisa a agradecer. Agradecer pela filha que eu tenho, pela minha outra filha, a Sueli, que eu amo também muito, ela sabe disso, pelos meus netos, minha família, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Eu falei, eu preciso fazer para agradecer como o Beto fez. E ele foi um exemplo para mim. Aí comecei a treinar com ele, fui fazer o Caminho da Fé aqui, fui muito bem, graças a Deus, não tive nenhum problema de lesão, nada, graças a Deus. Continuei treinando com ele, falei, Beto, ele estava procurando um companheiro e pedia para Nossa Senhora um companheiro. Eu falei, Beto, Nossa Senhora tocou meu coração, eu queria ser seu companheiro, você me aceita? Ele aceitou. Falou, é o que tem, né, Beto? É o que tem pra hoje. Pedi tanto a Nossa Senhora um companheiro, cara, e ela mandou o Mauro. Entendeu? Mas foi muito bom. O Mauro foi um grande companheiro, não, um exemplo mais do que um de companheiro, era um amigo seu que ia claro, ser junto, sem né? dúvida nenhuma. Mas, incrível. E eu passei alguns perrengues também no caminho francês de Compostela, e o Mauro me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então eu tenho muito a agradecer a você, Mauro. Obrigado mais uma vez, né? Eu já tinha feito vários agradecimentos, mas agora aqui no podcast, junto à sua filha, é importante que eu o faça novamente, porque foi de fato um grande companheiro, um grande amigo, um grande peregrino e absolutamente, se eu cheguei ao final dos 800 quilômetros, o Mauro tem uma parcela de responsabilidade nisso, responsabilidade boa, uma boa responsabilidade pela ajuda que ele me deu no caminho. Que legal, então, muito bom esse reconhecimento. Eu também reconheço o Beto como um grande parceiro, ele me ajudou muito, Camila. Você sabe que eu não falo nada inglês. E eu conversei com todo mundo do meu jeito, gesto, tal. E aí, quando a pessoa falava uma coisa, eu precisava entender, eu chamava ele, Beto, me ajuda. O Henrique também, a Júlia, me ajudavam. Então, eu falei em Henrique e a Júlia, são dois brasileiros que nós conhecemos no caminho. O Henrique é de São Paulo, conhecemos eles logo no segundo dia. A Júlia nós conhecemos, acho que no segundo dia também. E a Júlia é da Vila Aro, de Sorocaba. E ela viu a gente treinando. A gente vai falar um pouco sobre ela também, que é a história dela, do Henrique, muito bacana. Mas do que o Beto falou, da gente, tudo que a gente passou, filha, nós passamos momentos muito difíceis junto, de chuva, de dor no pé, de não ter lugar para sentar muitas vezes, para ele poder cuidar dos pés dele. E teve dia que a gente teve que, sabe, não tinha lugar para cuidar, e a gente tava próximo à cidade, faltando 3, 4 quilômetros, e você via que ia chover. E aí, com chuva, é tudo mais difícil. E a gente, Beto, vai dar. Vamos no sacrifício? Vamos. Não paramos para cuidar do pé dele. Ele foi com muita dor. E quando nós chegamos dentro do albergue, choveu, aconteceu uma coisa engraçada.
Antes de chover, chegamos, nos abraçamos, nos choramos junto, oramos junto, agradecendo a Deus. Isso foi que dia, mais ou menos, da jornada? Esse já no metade do caminho, mais ou menos. São quantos dias no total? 34. Mas foi 36 se vocês fizeram, 36, mas 34 caminhando. Aí esse foi no meio. No meio do caminho. Mas essa história é muito bacana, porque é o seguinte, nesse dia aconteceu uma coisa engraçada. Foi um pouco mais do meio, sabe por quê? Foi uns 70% do caminho. Porque a Júlia já estava reservando lugares melhor para descansar. Essa história Beto vai falar. Só que nesse albergue, nós chegamos lá, exausto. Primeira coisa, tiramos a mochila, nos abraçamos, fizemos uma oração, chorando junto, agradecendo a Deus. Nós temos conseguido aquele dia. E eu peguei, Beto, vou pôr minha capa, que estava molhada, vou pôr minha capa aqui fora, na varanda, tem uma varandinha pequenininha. Beto, você vai cuidar do seu pé? Vou. Beto, você fica de olho para mim? Se chover, você tira a minha capa ou me chama, porque eu vou cuidar de outras coisas nossas aqui. Tá bom, Beto. Aí, virei as costas, olhei para frente. Beto, tá chovendo, Beto. Molhou tudo a minha capa. Uma hora eu tô cuidando do meu pé. Falei, Beto, você tem razão. O pé dele era mais importante. Isso, então, essas prioridades a gente tem que pôr. O Beto foi um baita companheiro. Eu admiro muito, porque ele, com muita dor, ele falava, Mauro, eu preciso parar, eu preciso cuidar do meu pé. A gente parava e cuidava do pé dele. Ele cuidava do pé dele. Ele não me deu esforço de comprar medicamentos bons no caminho, gastou uma grana com isso, mas ele fez o que tinha que fazer. Ele conseguiu porque ele foi um cara focado, determinado. E ali ele é um exemplo que muitas pessoas... Beto tem 68 anos. Não vou conseguir fazer o caminho da fé. Consegue, você tem que ter determinação e foco. Sim. Tem que treinar. Beto vai falar um pouco sobre isso. Sim. Vou deixar ele falar, porque eu já falo muito, né? Ele fala. Não, hoje, gente, vocês não estão entendendo. Os dois falam muito aqui. Vamos ver quanto tempo vai dar esse episódio. Mas fiquem aí que tem muita coisa legal. Mas assim, ó, o que eu queria trazer aqui já do pouco que a gente conversou aqui. É uma frase que eu sempre escuto, né? Sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, né? Quando a gente está bem acompanhado. E eu acho que tanto o Beto foi importante na sua vida para te servir como inspiração e você também na vida dele como motivação para seguir. Então, é importante a gente falar disso porque eu gosto muito de falar de ambiência. Quando a gente está numa ambiência onde as pessoas te puxam, te incentivam, te motivam, não tem como você não crescer, não evoluir, né, pessoalmente, profissionalmente. Agora, quando a gente está em ambientes onde as pessoas vão falar, não, largue mão, não faça, desista, não, você não precisa passar por isso. Às vezes você vai deixando para trás muitas coisas que talvez se você tivesse em outro ambiente, você seria capaz de chegar lá. Então, é importante a gente falar disso, a importância de você ter. Eu acho que foi muito mais fácil para vocês, mais leve, estarem juntos do que se estivessem sozinhos, né? Sim, com certeza. É assim, no caminho ninguém está sozinho, Camila. Existem inúmeros peregrinos que saem praticamente na mesma hora que você sai dos albergues. Qual que é os locais de saída, você sabe? Então, eu vou falar agora, eu vou resumir basicamente de ponto a ponto. Então, é assim, quando a gente sai do caminho, a gente sai com inúmeros peregrinos, né? Tem peregrino de todos os lugares do mundo que você possa imaginar. E não tem datas, pode sair quando quiser. Eu, por exemplo, no caminho aprendi a falar albanês. Né? Então, existem pessoas do mundo inteiro. Do mundo todo. Enfim, mas não tem datas, né? Pode sair quando quiser. Então, ou tem datas específicas? Existem temporadas que são mais adequadas para sair. Né? O que você evita, por exemplo? O calor muito intenso da Europa. Então, você procura fazer o caminho até os dias que antecedem o calor muito intenso. E existe uma outra etapa, que é o que nós escolhemos fazer, que foi a partir de setembro, de 26 de setembro, que nós começamos. Que aí é pós-verão, né? Isso, exatamente, é um outono europeu, e a gente não pega os dias de frio muito intenso, não pega neve, nada disso. Entendeu? Então, existem esses dois aspectos, porque durante 6 ou 7 meses do ano não tem ninguém no caminho. E se tem alguém no caminho, certamente ele vai passar muitos perrengues em relação ao calor intenso ou ao frio intenso. Certo? Bom, mas agora, como você me perguntou, eu vou fazer um resumo rápido do que é o caminho francês de Compostela. Nós partimos no dia 26 de setembro de uma cidade na França chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, certo? No primeiro dia de caminhada, nós já tivemos o grande desafio, que é a subida dos Pirineus, que é uma subida de aproximadamente 17 quilômetros, com um grau de inclinação
extremamente complicado. E nesse dia, para ajudar, nós pegamos uma tormenta. Uma tormenta em altitude, ela é realmente muito complicada para enfrentar. Então nós pegamos. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu até no jornal. Saiu, a gente sim. viu e eu fiquei até preocupada, porque eu sabia que vocês estavam lá. Exatamente. Então, nesse dia, nós pegamos vento muito forte de frente, chuva intensa, né? Frio. O frio, né? Então, esse foi o primeiro dia nosso. Só para resumir. Uhum. E, ao longo... Nós saímos no dia 26/9 e no dia 31 de outubro, nós chegamos a Santiago de Compostela. Você vai mostrar daqui a pouco aí a emoção. Nós vamos né? mostrar Principalmente aqui. A emoção da Rogéria, né? Que nos recebeu lá de uma forma muito carinhosa, né? Então, ao longo desses 36 dias no caminho e 34 caminhados, a gente viveu experiências espetaculares. Realmente, experiências fantásticas. Mas esse roteiro que vocês fizeram não necessariamente precisa ser daí, né? Que sai. Tem outros lugares. Não, tem, eu disse, pessoal? existem vários caminhos que são reconhecidos. Tá. Tem caminhos que saem de Lisboa, né? Tem caminhos que saem dos Países Bascos, tem alguns que saem do centro da Espanha, né? Então tem vários caminhos. A gente escolheu fazer esse caminho, né? Porque era um caminho que eu idealizei desde o começo. Legal. E como eu tinha isso idealizado, eu apresentei ao Mauro. O Mauro concordou com aquilo, né? Porque o Mauro, mais do que eu, tinha certeza que faria esses 800 quilômetros, né? Até com uma certa tranquilidade, porque eu brinco que ele é papaléguas, né? Entendeu? E, enfim... E como eu tinha idealizado de 800, eu também não podia, né? Dizer, não, agora eu não quero mais esse. Não, a gente decidiu fazer o de 800. Então é isso. Então, agora ao longo desses dias todos, a gente vai poder apresentar vamos contar tudo aqui. Alguns detalhes Mas importantes. eu já tenho uma pergunta para vocês dois. Mas, Camila, antes da pergunta, deixa eu só completar o que o Beto está falando, porque é o seguinte, nesses 800 quilômetros, além do caminho que tem de Lisboa, de Porto e outras cidades, tem um também que é o antigo caminho, que é o... como diz, aonde a Júlia foi, como o nome da cidade? Sim, cara. Mexia? Não. É que tem uma cidade que é o caminho... O caminho primitivo. Primitivo, isso, caminho primitivo. Ela foi nessa cidade, perto de León. E também tem esse caminho que sai de lá, Mas que é o porque não primitivo. tá mais ativo esse caminho? Não, tá. Não, só que eles são menores. Só que no caminho original que nós fizemos, que é saindo de Saint-Jean até Santiago de Compostela, tem vários grupos que começam em outras cidades menores. E vai estar valendo. Porque acontece? Até você saindo de Surria, não? Como que é o nome daquela cidade? Sarria. Até saindo de Sarria, que é 140 quilômetros de Santiago, você consegue o certificado. E isso é um problema muito importante de ser comentado. Vou deixar o Beto comentar sobre isso. Por quê? A partir do momento que você começa a passar por cidades, desde como cidadezinha, povoado, vai começando a fazer 100 km, 200 km, cada dia você faz 20, 25. Então, você andou 4 dias, você fez 100 km. Vai aumentando o número de peregrinos e vai aumentando o número de dificuldades que você tem para conseguir albergues municipais paroquiais. Porque quem sai mais cedo, chega mais cedo, fecha, que lá fechou. E tem um horário que eles abrem, a pessoa põe mochila na fila. Então, é igual o videogame, vai ficando nível hard. Vai aumentando. E quando você chega nesse nível dessa cidade de Sarria, aumenta muitos estudantes, muito pessoal que pega as férias para fazer o caminho de Santiago. Porque tem até um apelido, né? Meio chato, mas a gente vai falar. Papa certificado. Nós estamos com o nosso certificado aqui, o meu está aqui, nós vamos mostrar. Eu nem sabia que tinha certificado. Só que nós temos 2 certificados. Nós temos o certificado que eles têm, que fez o caminho de Santiago de Compostela, e nós temos o certificado dos 800 quilômetros, que legal. fala que nós fizemos o completo. E para ter o completo, só quem tem isso aqui, Camila. O que é isso? Mostra para a câmera. Ó, isso aqui é nossa carteirinha. Simplesmente aqui tem todos os albergues que nós passamos, todas as igrejas. Ai, que legal. A cada carimbo aqui é um lugar. Nossa, então, que incrível. Eles têm uma carteira igual essa com uns 20 certificados, 30. Se você contar que tem mais de 100. E isso porque nós não pegamos de tudo, porque a gente deixou separado uns lugares para o final que tinha o carimbo de Santiago de Compostela 2, que é lá. Um quando você pega o certificado e um da catedral. Então, cada carimbo desse foi uma vitória, uma né? Vitória. Uma conquista ali. E aí, o que eu ia perguntar para vocês, para a gente voltar, porque eu tenho muita coisa pra gente conversar Camila, aqui. só para lembrar, o Mauro fez uma menção ao caminho primitivo.
A cidade se chama Oviedo. Oviedo, isso. Essa cidade ela tem 2 particularidades importantes. É o início do caminho primitivo e tem uma catedral tão maravilhosa quanto as outras que a gente foi vendo pelo caminho. Tá ok? Então é Oviedo que se chama. Tá, perfeito. Porque eu me lembrei, né? Porque se eu não lembrar, certamente a Júlia, ao assistir, nos comentários ela ia nos corrigir, entendeu? Ou Mas complementar. fica tranquilo. E assim, é legal que depois, quem tiver interesse, né, em fazer, e a gente deixa o contato de vocês também lá, mas nos comentários a gente pode explorar mais isso também, porque tem muita gente que pode surgir dúvida, né, e que tem interesse em fazer. Eu mesma vou fazer umas perguntas já aqui hoje fique à vontade. Mas assim, primeiro o que eu queria falar aqui. Muitas vezes você falar, quero fazer, vou fazer, é uma coisa, você tem uma expectativa. Mas pode acontecer de chegar na hora e a realidade não ser aquilo que você estava esperando, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês é, como é que foi depois desse primeiro dia? Porque eu lembro que no primeiro dia, eles criaram um grupo no WhatsApp, né? E a gente que era da família estava acompanhando eles. E eu lembro que no primeiro dia, eu falei, gente, não vai dar certo isso. Eles não vão conseguir. Eu queria até que você colocasse pra gente aí na TV um vídeo, o vídeo 1 aí, que é um vídeo... Quando meu pai me mandou esse vídeo, eu falei, gente... Porque na minha cabeça, eu pensava, vai ser assim, né? Uma estrada de asfalto, eles vão ir andando, vai ter suporte, vai ter gente no caminho ajudando. Olha a realidade ali, gente, do que eles estavam passando. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, eles não vão conseguir ficar mais de 30 dias... numas condições, né, que nem você trouxe, que vocês passaram no primeiro dia, com frio, vento e esse tipo de estrada para caminhar, né? Então, eu queria que vocês falassem o seguinte, como é que foi essa questão de expectativa versus realidade, se foi um choque para vocês, e o que vocês sentiram depois desse primeiro dia? Tá bom, eu vou falar uma parte e depois o Mauro fala outra. Tá. É o seguinte, nós tínhamos uma máxima de que quem fez o caminho da fé no Brasil faria qualquer caminho no mundo. Tá? Porque o caminho da fé no Brasil, na verdade, ele é um sobe e desce, entendeu? Porque é na Serra da Mantiqueira. Então a gente tinha essa ideia. Lá a gente percebeu que não é isso. Né? No caminho da fé no Brasil a gente não tem isso. E lá a gente tem muito disso. 90%, né, Beto? Então, claro. É perigoso que lá, torcer o pé também. Claro que lá também tem caminhos que são por asfalto. Né? Ou que sejam ele por terra ou por rípio, né? Como o espanhol chama, mas é plano também, é tranquilo. Agora, esses lugares é que são um grande desafio. E para um cara como eu, que fiz isso tudo com o pé inflamado, era mais difícil ainda, né? Você já estava com o pé inflamado logo no começo? Eu andei os 8 primeiros dias tranquilamente. Tá. Depois piorou. Depois o meu pé começou a inflamar. Entendi. Né? E aí, dali para frente, eu caminhei todos os dias a custo de analgésicos, de anti-inflamatório, de cremes, pomadas, enfim. Cupito. Né? E lá também, ia falar sobre isso, lá também tem um emplastrozinho que ele é mágico. Porque ele, além de ter medicamento no emplastro, ele infla um pouco. E ao inflar, ele amortece a pisada. Entendeu? Então, isso ele se chama Copide. Eu não sei se isso já tem no Brasil. Eu nunca vi no Brasil isso. Eu sei que nos Estados Unidos tem, na Europa tem, mas aqui no Brasil eu ainda não vi. Se alguém, inclusive, sabe se existe no Brasil, queira, por favor, nos comentários dizer já vamos onde vender ele encontrou. aqui nos comentários. Isso, porque realmente ele é mágico no sentido de que ele favorece a pisada. Então, é isso. Nesse caminho que nós fizemos, a gente passou por trechos assim, realmente, que era um grande desafio. E o cuidado, não só no meu caso, que era o cuidado de pisar, né? Você não torcer um pé. Ali é facinho. Que aí é pior, uma pedra né? solta dali pode tirar você do caminho. Sim. Né? Então, só para, assim, eu não quero fazer do problema do meu pé aqui mas tem o meu joelho. Uma declaração de comiseração pessoal. Não é nada disso. É que realmente eu fiz isso tudo durante 26 dias. Entendeu? Mas assim, uma pessoa, né, mais jovem e sem nenhum problema de saúde já tem dificuldade. Então, eu imagino, né, você com problema no pé e meu pai com problema no joelho. Exatamente. Então, é assim, foi um desafio. Por quê? Por causa do piso que a gente andou, pelas dores que a gente sentia. Eu tinha muito cuidado com o joelho do Mauro. Às vezes ele estava caminhando na minha frente, eu ficava observando
como é que ele estava, o comportamento dele, mas felizmente o comportamento do Mauro a nível de caminhada, ele foi homogêneo. O Mauro caminhou direitinho. Houve dias que ele sentiu dores, é verdade, ele vai falar disso, né? Mas ele conseguiu caminhar muito bem e eu também com todas as dores que eu tinha, né? Então eu vou contar só uma pequena passagem e depois, que é assim, teve um dia que eu estava realmente muito mal. Muito mal, meus pés doíam muito, eu tinha medo de pisar. E quando você tem medo de pisar, você pisa torto. E aí vem a famosa tendinite. Eu tinha tendinite ao redor dos joelhos por pisar torto. E aí nós estávamos passando no lugar, eu falei para o Mauro, espera um pouquinho, eu era na frente de uma capela, e eu ia arrumar minha bota. Estava desamarrada, tudo, e lá de dentro veio uma madre. E nos convidou para entrar, né, Mauro? Isso. Ali foi um momento mágico. E santo, né? Naquele momento, né? Eu me lembro muito bem o nome, né? A irmã Ana, ela ficou comigo de lado e fez uma oração comigo, me deu uma medalhinha. Medalhinha da Milagrosa. Exatamente, né? Da Virgem Milagrosa. Virgem então, Milagrosa. E eu senti naquele momento que eu levitei. Assim, sabe? Que eu saí dali de dentro renovado, né? Apesar das dores. E depois teve uma outra passagem, mas ao longo eu vou contando. Agora, você quiser fazer uma nova pergunta... Mas que experiência forte Foi uma experiência... Mas deixa eu falar sobre o Copide. O Beto só foi apresentado a ele que quando nós entramos dentro de um povoado, não tinha lugar pra gente sentar, ele precisava cuidar do pé. Aí e tinha um lanche, que eu sempre fazia o lanche pra nós, né? Aí perguntamos para alguém que estava da cidade onde tem um lugar para a gente sentar, comer nosso lanche. Ela falou, vai mais para frente ali, tem uma ruínas ali, e ali acho que era uma catedral, que houve ruínas, uma antiga catedral linda, maravilhosa, e eles mantêm lá para visitação. Nós entramos lá, tem lugar para sentar, sentamos lá, fizemos uma oração, tiramos foto, vídeo, e Beto foi cuidar do pé dele. Na hora que o Beto foi cuidar do pé dele, ele estava cuidando, entrou umas estrangeiras, você lembra de que país que era? Da Austrália. Da Austrália, entraram e viram ele cuidando do pé. Elas foram lá, conversaram com a gente, e elas apresentaram o Copide pro Beto. E aí ela fez o curativo no Beto, e Beto viu o alívio que dá aquele remédio, né? Que é um remédio junto com o Copide que faz a proteção. E aí, depois desse dia, Beto continuou todas as farmácias procurando, comprou alguns, mas não achava daquele tamanho. Mais pra frente, ele viu por quê. Um amigo que deu um outro pra ele falou, não, é que você tá comprando errado. Você tá procurando sola do pé. Não compre. Compre pro calcanhar aqui atrás, que é tornozelo, calcanhar, que é maior. Aí você põe embaixo, vai pegar melhor a sola. Aí deu certo. Só que assim, é um medicamento caro, mas eficaz. Né, Beto? E Beto não teve. Beto não quis saber. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, que senão vocês vão entrar muito em detalhes que eu acho que não vale muito a pena. Que a ideia aqui, eu quero que realmente que vocês aproveitem esse momento para passar para as pessoas. Sim, claro. Sensações, emoções, sentimentos e aprendizados, principalmente. E aí eu fiz a mesma pergunta para ele, mas voltando para você. Foi um choque de realidade depois desse primeiro dia? Você falou, o que eu tô fazendo aqui? Camila, no primeiro dia, porque assim, eu falei pro Beto no treino, Beto, eu vou fazer minhas orações todos os dias, na partida, no meio e na chegada. E queria que você participasse. Então ele falou, não, Mauro, eu vou participar, só que vamos fazer uma pequenininha, nós dois juntos, e daí você faz a sua como você quiser, sozinho, você vai separar de mim, você faz como você quiser a sua particular. E ele também tem a dele particular. Então, é o momento de cada um, de refletir, de fazer suas orações. Então, quando a gente partia, a gente fazia a nossa oração pequenininha, depois eu adiantava, vou ficar para trás, para mim ficar sozinho, para mim focar nas minhas orações e meditações, reflexões. Beto, mesma coisa. E isso ficava mais ou menos em torno de 1 hora, a gente sozinho, para fazer tudo isso com calma depois, porque como a gente ia caminhar 8 horas, 7 horas, a gente fazia uma de manhã, de rapidinho, 2, 3 minutos, depois cada um fazia 1 hora de... E eu fazia isso 2 vezes, 3 vezes ao dia, a minha longa, e ele também. E o que é legal, Camila? Quando você pergunta como é que foi a experiência, Camila, o nosso treino já é o começo do caminho da fé. Porque nós dedicamos muito tempo da nossa vida aqui treinando, nós treinávamos 5, 6 horas. Ficava longe da família. E a gente deixava vários compromissos a fazer para a gente treinar. Eu fiz academia, preparei meu joelho, que eu precisava fortalecer meu joelho. Eu tinha artrose nos 2 joelhos há mais de 10 anos. Há 14 anos tenho artrose nos 2 joelhos. E eu queria fazer. Então, fiz fortalecimento. Isso é importante falar. A pessoa tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. A gente se preparou exatamente assim. E treino, jogo é jogo. A gente se preparou aqui. Você viu? A gente ia vários lugares treinar aqui.
Eu levei Beto no sertão de Ibiúna, lá de São Sebastião, treinou comigo lá. E o mais difícil foi o sertão de Ibiúna e o Morro da Figueira em Ibiúna. Os dois mais difíceis que nós treinamos. Camila, fichinha. Porque o que você mostrou no vídeo, o vídeo não mostra o que é mesmo. Porque ali... Só quem vive, né? Sabe por quê? No vídeo não dá pra mostrar. Não dá pra mostrar o nível de descida ou de subida. Não dá pra mostrar, é um vídeo. E nós fazemos o vídeo na parte mais tranquila. Porque na parte mais difícil não dá pra você pegar o celular. Você tá se segurando. Essa é a parte mais tranquila. Não, Caramba. Então, e tem lugares que a gente desceu e subiu que você fala, mas tem que passar por ali? Não é que tem, ali é o caminho original. Para quem não tem condições, ela pode dar uma volta enorme com caminhos mais tranquilos, mas ela vai andar mais, mas é onde passam os ciclistas, né? Que é o caminho dos ciclistas. Os ciclistas não passam por onde nós passamos. Não tem como passar. Mas assim, a emoção é muito grande. A partir do momento que você começa a fazer, no primeiro dia, principalmente, que tá com a tormenta, aquela chuva, aquele vento, você fala assim, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Daí você fala assim, não, mas... tem um propósito. Tem um propósito. E aí você começa a orar e você começa a fazer uma reflexão da sua vida. Desde a sua infância, tudo que você passou, e você está lá agradecendo a Deus. E aí começa a conexão com Deus. Ali começa uma conexão muito forte. Eu imagino. E aí você começa, a família fica preocupada, todo mundo fica preocupado e tal. Acontece um monte de coisa, mas você fala, mas você está sobrevivendo, você está passando. É as pedras que Deus coloca no seu caminho, que vem desde a infância, que a gente tem que superar. E em nenhum momento nós precisamos desistir. Existia duas coisas que podia fazer para melhorar nosso condição. Tipo assim, a gente podia despachar a mochila. A gente não despachou a mochila nenhuma vez. A gente podia tirar peso da mochila. Nós não tiramos peso nenhuma praticamente, entendeu? Nada, né? Só o que foi usando, que não precisava usar mais. Foi. E tem uma terceira que eu esqueci. A terceira é usar esse caminho. O alternativo, que seria alguns caminhos alternativos. Não, nós queremos original. Eu admiro muito o que o Beto fez, porque o Beto, com dor, sabendo que ia pegar pedra e tudo mais, ele foi no original comigo. Entendeu? Entendi. Muito difícil. Mas, tudo que você trouxe aqui é importante a gente falar. Então, primeiro, a questão do preparo, né? Sim. Então, assim, não sejam negligentes de querer fazer algo, né? Que nem eles fizeram, sem fazer treinamento. Eles se capacitaram para isso, né? Tiveram acompanhamento médico, bastante coisa que foi trabalhada muito tempo antes de vocês estarem lá. Então, é importante a gente falar isso aqui também, para as pessoas não irem despreparadas e é muito forte, né? Você tem que realmente ter esse preparo. Segundo ponto, que acho que é o mais bonito de toda essa conversa, né? Independente de religião, é você entender que a fé vai te levar a caminhos que nada mais vai conseguir. Então, acho que o fato de vocês, né, terem essa preparação ali também e confiar em Deus e fazer essas orações, isso também trouxe uma energia que não tinha, né? Uma energia que não sei nem explicar, talvez, né? Sem dúvida. Então, assim, acho que isso é importante. E aí me veio uma dúvida, tá? Com relação a isso. Camila, deixa eu só interromper. Quando você fala de oração, tem um detalhe muito importante. A nossa mochila pesava em torno de 10 quilos. Quando você está caminhando, focado em oração e na parte espiritual, a mochila some do seu corpo. Nossa, isso é forte. Porque eu acredito super como nisso. se você não tivesse nada de peso nas costas. Você fica flutuando. E tinha 10 quilos nas nossas mochilas. Você esquece que você tem uma mochila pesada, porque Deus te alivia ali. Eu acredito. Desculpa interromper. Então, a pergunta que eu ia fazer, até pra gente, né, desmistificar algumas coisas aqui. Existe uma religião específica de pessoas que vão fazer esse caminho ou não? Vai várias pessoas? Porque eu vi que tem, né, de pessoas do mundo inteiro, mas quem realmente vai? Existe uma religião específica só ou não? Como que é? Existe. Claro que, fundamentalmente, as pessoas católicas, elas fazem esse caminho em maior número. Mas vocês encontraram no caminho ou pessoas que não são católicas? Encontramos pessoas de todas as religiões. Porque então, o Deus é o mesmo para todos. O caminho é ecumênico. Entendeu? Existem pessoas de todas as religiões. E existem pessoas que estão ali que não estão voltadas para finalidades religiosas. Que estão ali voltadas para uma introspecção, para uma renovação espiritual. Porque deve vir muito autoconhecimento, né? Muito. E especialmente o autoconhecimento, entendeu? Que os desafios que você tem no caminho te fazem a pensar um pouco mais, né? Que tudo aquilo que você já vivenciou e superou é para você uma experiência significativa no sentido de superar novos desafios.
E aquele caminho te ajuda muito para isso, né? É um auxílio muito grande para isso. Então, assim, só para completar um pequeno detalhe, que é o seguinte: hoje existe farto material na internet falando sobre o caminho de Santiago. Tá. Especialmente sobre o caminho francês de Santiago. Existem casais que produzem conteúdos para a internet, né, para o YouTube, que eles não mostram o que a gente mostra. Eu costumei, né, eu brincava com o Mauro, dizia, eles mostram as flores. A gente, além de mostrar a flor, nós mostramos o espinho também. Sim. Entendeu? Então, que é importante, né, para as pessoas que estão pensando em ir, precisa saber a realidade. Claro. Então, é assim, a realidade de quem quer ir fazer o caminho de Compostela, seria importante que tivesse conhecimento de tudo. Porque o que a gente vê lá bastante também são pessoas desistindo ao longo do caminho. Foram muitas que vocês viram? Vimos gente que desistiu, vimos gente que teve que ficar parado uma semana se tratando para depois continuar o caminho. Mas tem gente que vai para o caminho que não tem uma semana. Às vezes não tem 2 dias, né? Então, outra coisa também que a gente notou lá, o europeu, pela proximidade da Espanha, o cara com 1 hora, 1 hora e meia de voo, ele está lá no caminho. Então, eles dividem o caminho. Numa das férias deles de 15 dias, ele faz uma etapa. 1 ano depois, ele volta, faz mais uma etapa. Para nós, brasileiros, é impossível fazer isso. Mas isso vale também para receber o certificado? Pode, porque ele tem a credencial. Legal, não sabia. Ele vai carimbando a credencial. Ele guarda a credencial dele, no ano seguinte ele vai carimbando novamente. Ele inicia onde ele parou. Entendi. Exatamente. Então, assim, para nós brasileiros isso é mais difícil. Por 2 razões básicas. Nós temos quase 10 horas de voo. E o nosso dinheiro, diante do dinheiro europeu hoje, é extremamente desvalorizado. Sim. Né? Então, vou dar um número, né? E pode até nem ser o mesmo número hoje mais, né? Porque isso está mudando toda hora. Mas tudo que a gente gastaria aqui num copo d'água lá é 6 vezes mais. Entendeu? Então é por isso que o nosso desafio também é fazer todo o caminho de uma vez só. Ou seja, há brasileiros que conseguem fazer o caminho em 28 dias. Sim. Entendeu? E há brasileiros que fazem o caminho em 40 dias, entendeu? Desde que ele tenha tempo hábil. Eu acho que assim também, o fato de vocês terem feito o caminho completo de uma única vez e não irem por atalhos, né? Meu pai falou que tinha essas opções de facilitar e tal. Vocês não buscaram nenhum atalho. Isso faz com que aumente a conexão de vocês muito mais com Deus, né? Porque vocês estão ali com um propósito mesmo, né? E aí eu acho que quanto mais vocês caminhavam, mais entendimento, mais clareza, mais autoconhecimento vai vindo, certo? Sim, sem dúvida. Houve um dia, Camila, que nós chegamos num albergue, o Mauro e o Henrique estavam cuidando do meu pé, mas eu sentia que tinha uma pessoa a mais ali. Eu sentia, mas eu não via. Entendeu? Então, essa conexão ela é inexplicável, né? Maravilhosa e não tem como explicar isso que acontece, tá? Então, quanto ao choque de realidade, né, que foi uma coisa que você citou logo no começo, é verdade. Sim, e você falou da mochila, pai, eu queria que você mostrasse aqui pra gente, porque quando a gente fala, né, uma mochila, eu penso uma mochila pequena, com o necessário. Vamos assim, já que eu vou mostrar, podemos mostrar umas coisas importantes. Vocês não estão entendendo, gente. Eles trouxeram todos os acessórios aqui. Vamos explicar aqui pra gente o que é isso. Primeiro, isso aqui é a concha. Beto, eu quero que você fale sobre o símbolo dessa concha. O símbolo da concha é assim, reza a lenda, e na verdade não é só uma lenda, mas se você imaginar que a gente estava nos primórdios, né, dos anos depois de Cristo, né? E logo depois de que o corpo do apóstolo Tiago foi encontrado e foi remetido para Santiago, muitos fiéis saíam dos seus locais de origem e caminhavam até Santiago para ver os restos mortais do apóstolo. E o que acontecia? Eles não, naquela época, claro, não tinha como o cara dizer que teve lá. A única maneira dele comprovar que teve lá era através dessa concha, que era uma vieira, né? Que ele só colhia na costa de Finisterre ou Muxia. E ele levava isso para casa para comprovar que ele esteve lá. Então essa é a primeira história. Que legal. Aqui é o centro. Há uma espada, a espada de Tiago, né, que foi usada também nas cruzadas, que era
Por quê? Porque houve uma época que a Península Ibérica foi invadida pelos mouros. Os mouros eram de religião diferente dos católicos, por exemplo. Tá. Então, pelo caminho, muitas vezes eles assassinavam peregrinos. Nossa. Então, foi criado um grupo para defender peregrinos, né? Até que fosse concluída a expulsão dos mouros da Península Ibérica, né? E isso foi feito por reis de Portugal, reis espanhóis, heróis como El Cid, né? Quem pode ler, né, a história, né? São heróis que realmente foram os responsáveis pela expulsão dos mouros na Península Ibérica. Então, essa é a história da concha e da espada de Tiago. Tá? Aqui também nós temos outros símbolos importantes, né? Eu vou mostrar aqui para a câmera. Essa também pode ver, é uma concha, a espada ao centro, mas atrás tem a imagem do apóstolo Tiago. Tá aqui, depois... Tirar uma foto quem quiser, bem legal depois depois. de casa pode dar um zoom também, né? E vai ver que é um símbolo. Tá? Então agora o Mauro continua falando dos outros símbolos. Vamos falar o seguinte, o importante que o Beto colocou aqui na mesa, tudo que a gente vai falar agora é importante que você tem que, primeira coisa. Utilidade pública. Um protetor solar não pode faltar. Uma boa garrafinha de água. Todo mundo fala assim, uma garrafinha de água, eu vou contar uma historinha rápida. Eu levei uma dessa, o Beto levou uma dessa. E ele ganhou mais uma dessa. Ele ganhou dos albanês, né? Albanês. Isso. E era muito peso. A gente tem que diminuir peso. Então, a gente caminhava com ela com 70% de água só. Não ia diminuindo. Até isso vocês prestavam atenção. Porque aconteceu? Eu não precisava carregar ela cheia direto. Então a gente diminuía. Porque tinha muito lugar para abastecer águas potáveis. E quando não é potável, está escrito não potável. Então, quando não potável, estava placa não potável. Então, tem muita água à vontade. E o Beto, no fim do dia, que ele falou assim, hoje eu vou doar uma garrafinha. Ele deixou lá no albergue, doou uma garrafinha dele. Ficou só com uma. Nesse dia, ele encheu outra dele, deixou lá. E só que, como a gente fala, vou mostrar a mochila agora, Camila. A pequena mochila, né? A mochila, ela tem lugar para você pôr água aqui do lado, certo? E do outro lado. O Beto usava os dois. Só que uma mochila tá nas costas, eu pegava água pra ele pegava água pra mim. Pra gente não parar, tem que ter a mochila. Fica mais fácil. Quantos quilos você falou mesmo? Mais ou menos? 10 quilos, mais ou menos. Aqui ela tá com saquinhos vazios aqui, então ela tá leve. Estou levantando tranquilo. E tem uma capa de chuva só aqui e o saco de dormir. Já vou falar sobre eles. Mas aí o que acontece? Quando o Beto foi pegar água pra ele, Beto quer água. Beto, cadê sua água? Depois que ele já tinha deixado uma garrafa lá. A dele, que era pra levar, ele encheu e deixou em cima também lá. Você ficou sem nenhuma? Ficou sem nenhuma. Fiquei sem água. Não, essa da água eu não sabia. Mas... Desculpa aí, Beto. Não, Beto, então já é a segunda pérola que eu tô sabendo de você hoje. Porque... Claro. Vão ter muito mais. Não, então, já veio o cajado aí. A do cajado, gente, quando meu pai me contou, eu morri de rir. Conta do cajado aí, pai. Porque na hora que eu vi o vídeo, eu ria tanto, eu mostrei pra todo mundo que tava perto de mim sobre... Vamos falar sobre o cajado, ó. Esse cajado aqui é o cajado da Aparecida do Norte, que eu escolhi em Águas de Prata, antes de começar. Que o cajado é o seguinte, Camila. O cajado vai ajudar muito na subida e descida, em todo o caminho. Aqui no Brasil, eu levei um cajado desse, que o Beto me emprestou dele, que eu não tinha ainda, na minha mochila. Só que quando eu olhei esse cajado, a história do cajado no Brasil é muito forte com Nossa Senhora. A gente fala que o cajado, que você, quando vai em um lugar, você vai ter uns cajados lá de madeira, o cajado te escolhe. E quando eu olhei esse cajado, ele me escolheu e ele tem um detalhe. Ele tem uma parte furadinha aqui. Deixa eu tirar as fitinhas aqui só. Ele tem uma parte furadinha. Eu olhei assim, ela é furadinha aqui em cima. Aí quando eu escolhi esse cajado por estar furadinho, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, é esse que eu quero? Comprei ele e levei ele pro caminho. E quando eu cheguei em Aparecida, eu falei, nossa, esse buraquinho merece uma Nossa Senhora aqui dentro. Aqui dentro tem uma Nossa Senhora que é um pingente. Olha lá pra você ver, ele tava... Sobe um pouquinho aí. Ó, aqui. Não, Pera, isso aqui. aí. Vira ele. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui não dá porque teria que ser com câmera. Vamos tentar. Aí, ó. Dá pra ver. Tem uma Nossa Senhora. Com um zoom vai ser possível. Ó. Tem uma Nossa Senhora aqui dentro. Pequenininha, é um pingente. Que eu colei lá no Santuário de Aparecida. Fui na loja. Escolhi uma Nossa Senhora pequenininha. Era um pingente. E consegui colocar aqui dentro. Tá colada. E aqui em cima, eu coloquei outra Nossa Senhora, que é onde pôr nos carros.
Colei depois também. Então, esse fica do lado da minha Nossa Senhora na minha casa, e meu cajado da Aparecida do Norte. E olha que engraçado, Só que né? Aqui... Só para complementar essa questão do buraquinho aí. Muitas vezes pode ser que a gente, né, outras pessoas talvez pegassem esse cajado e enxergassem um defeito nele e não quisesse ele. Pois é. Não, né? eu já Você vi enxergou já vi a Nossa Senhora oportunidade, dentro. entendeu? Não, mas é legal. Eu gosto de falar disso, gente. Às vezes, enquanto uns enxergam problemas, defeitos, outros enxergam oportunidades. Sim, então, sim, claro. eu gosto porque você traz muito essa visão de vida para mim, Graças pai. a Deus. Então, eu queria só eu complementar isso. sou muito feliz em relação a isso, Camila. Você sabe disso. Uhum. E sobre o cajado, esse cajado não daria para levar. E o Beto não levou nem o dele, que é igual. Porque Por causa não, do avião, né? Porque no avião só vai a mochila, só vamos com a mochila de 10 quilos. E não passa, né? Só então nós fazendo compramos. um paralelo, Mauro. Não é que no avião não pode. A nossa passagem nos deu o direito... Ah, tá. Só de 10 quilos, Só, né? só Não tinha como a despachar. mochila de mão. Aí você só teria que pagar o despacho, né? Se quiser levar. E no Isso. avião, você não pode com nada acima de 60 centímetros de comprimento. Não dá. Ah, tá. Entendeu? Então, para nós não dava, a gente É que deixou aqui. Entendi. E esse cajado tem um problema. Ele abre, Camila, ó. Ele abre aqui. Telescópico, né? Telescópio. Você abre Cajado ele. moderno, né? Ele abre, você É, regula e- o tamanho que você quiser. Ele tem duas partes para abrir aqui, entendeu? E ele é Mas- anti-choque Legal. também, né? Isso é muito importante. Ah, é? Anti-choque. Legal. Então, ele tem esse cajado tem uma regulagem. Você regula o tamanho que você precisa da altura da pessoa e uma maneira que fique mais confortável para você caminhar com ele. Aqui tem duas proteções aqui na ponta. Primeiro, esse aqui é uma proteção que você tira ela, que é só para não furar a mochila se você tiver na mochila. Porque aqui embaixo tem essa ponta é a ponta de aço. Ela nunca vai acabar, entendeu? Então ela é para te dar um apoio melhor em todo canto, todo lugar que ela pegar, ela vai te dar um apoio e não vai escorregar de jeito nenhum. E isso aqui é para não deixar entrar nas pedras, fundo, entendeu? E inclusive o Beto, o primeiro tombo dele, que ele caiu subindo, foi que no que ele colocou, o Beto tinha tirado, tava com essa peça, mas não estava bem fixado. Quando você não fixa bem isso aqui, o que acontece? Ó. Ah, entendi. E aí o Beto, o cajado derrubou ele. O cajado entrou pra dentro e você tá... Mas esse aí não é o perrengue aqui. Não, calma. Esse mais um, então, já são 3 pérolas. Não, daí, ô Beto, mas desculpa, depois você briga com nós. Eu sou especialista nisso. Aí o que acontece? A gente fala assim, eu falava pro meu companheiro Donizete, quero mandar um abraço pro Donizete, foi meu companheiro que fez o caminho do Brasil. Ele e a Silvana, um abraço pra ele e pra Silvana, os dois fizeram comigo o caminho do Brasil aqui, de Nossa Senhora Aparecida. E eu falava pro Donizete, força no cajado, na subida. Sempre tava na frente e ele tava lá, força no cajado, força no cajado. E nós estávamos subindo uma subida muito difícil e eu tava na frente e falei, Beto, força no cajado. Eu olhei para trás, Beto, cadê seu cajado? Ele foi no banheiro e esqueceu o cajado no banheiro. O mais legal é que você conseguiu filmar esse Não, momento. eu tava gravando, e é aqueles vídeos que você faz no WhatsApp para mandar rapidinho, que eu fazia assim, mandava rapidinho, vídeo pequeno para não ocupar muito espaço, né? E ele, Mauro, tu me Não, e era uma cansar. subida gigantesca, né? Aí você Na verdade, a gente estava descendo. Eu Ai. esqueci o cajado encostado numa cerca de arame, porque assim, tinha uma fazenda maravilhosa. Uhum. E eu parei para fotografar a fazenda. Claro que aí para você ajustar a máquina, então eu coloquei o cajado do lado. Esse foi a segunda vez, Beto, que você esqueceu. Aí, Foi duas. aí o que aconteceu? Eu fiz a foto, Esqueceu do juntei o cajado. que tinha que juntar, menos o stick, o cajado, e desci aquela descida imensa assim. Quando chegou lá embaixo, o Mauro fez a pergunta do cajado. Então, Bom, essa foi a segunda vez do cajado. Mas segundo, Camila, o cajado, então, é o seguinte, nós compramos 2, cada um seu em Saint-Jean. Outra coisa que você não tem, que você não pode levar no avião. Isso eu não trouxe. Nós compramos uma faca pra gente poder cortar pão, fazer uma faca com serra, uma faca Achei pra que poder... era tipo igual Largados e Pelados. Não. Nós compramos uma faca muito boa, inclusive essa faca ficou pra mim de presente, Beto me deu de presente. Nós compramos junto, mas ele deu a parte dele de presente, porque é de madeira, eu quero gravar umas coisas eu quero fazer um quadro, quero fazer uma coisa bacana. Sobre o stick, sobre o cajado, nós compramos no primeiro mercado em Saint-Jean, antes de partir, e até então nós não conhecíamos o Henrique. No segundo dia que o Henrique já estava com a gente, que nós fomos em Zubiri, você viu aquelas pedras? Muito mais difícil que aquelas, uma descida enorme e muito difícil, mas muitos quilômetros de descida, no meio do mato, uma descida, mato fechado, e é aquelas trilhas difícil de você conseguir descer. Você vê que ali passou muita água e foi destruindo o caminho, e ninguém vai arrumar o caminho original.
Ninguém vai lá arrumar. No Brasil, graças a Deus, tem muito subida e descida que eles calçaram, puseram asfalto. Então você sobe bem no Brasil. O Brasil tem uma coisa muito bacana. O pessoal dá muito apoio para você. Não que não dá, mas lá eles deixam original para você sofrer mesmo. É uma maneira de você fazer um caminho. É um sacrosanto, que você fala, né, Beto? Mas assim, voltando ao cajado. O Rick não tinha. E aí o que eu fiz? Eu descia a parte mais difícil, eu pegava e jogava o cajado para trás para ele pegar o meu cajado e conseguir descer as partes mais difíceis. Aí no dia seguinte, como no mercado, ele comprou dele também, que ele precisou várias vezes. Bom, cajado. Mas isso é importante a gente falar aqui também, né? Sobre a questão de você ajudar o próximo, Sim. mesmo que não seja quem tá com você às vezes desde o começo. Ele virou um companheiro nosso, Camila. Sim, mas eu lembro também que você me ligou um dia, né? E tinha um rapaz belga lá, e aí você não tava conseguindo falar com ele e tal. E aí você me ligou, e aí ele começou a falar comigo, né, em inglês. Isso. O nome dele é Roma, nós falava... Não, melhor não falar. Mas é Roma o nome dele. Cara, espetacular, Camila. E aí eu lembro que ele falou pra mim, ele falou, seu pai me ajudou bastante, né? Eu tava com muita dor no pé, acho, alguma coisa assim. E aí ele falou que você tinha ajudado bastante. Eu falei, então assim, mesmo você não sabendo se comunicar, você foi lá, ajudou ele, porque é importante nessas horas também você dar suporte pra quem tá ali, né? Não é todo mundo que tem um amigo do lado ali, né? Então ter outras pessoas no caminho. Seu pai tem muito disso, de ajudar as pessoas. Graças a Deus. E ele, o primeiro... em vez de chamar de poliglota, eu chamava de troglodita, né? Era uma brincadeira entre nós. Mas era o primeiro poliglota que eu conheci que conversava com as pessoas do mundo inteiro e elas entendiam pelo sorriso, pelos gestos, entendeu? E eu costumava dizer que o peregrino, ele fala com o coração também, né? Sem então dúvida. Isso foi muito importante. Seu pai ajudou muita gente no caminho. E tem uma história que é o seguinte, o peregrino, ele nunca deixa o peregrino no meio de um perrengue. Ele sempre vai ajudar. E nós fizemos isso ao longo do caminho com muitas pessoas, inclusive com a Júlia, essa nossa amiga aqui de Sorocaba. Não vou entrar em detalhes, mas nós tivemos que ajudá-la um dia. E em contrapartidas, ela nos ajudou o resto do caminho. Ela ajudou o mundo e ela ajudou 20 dias a gente. Porque ela tinha um aplicativo, que acho que é o Grose, que se chama. Ali tinham todos os detalhes para fazer as reservas. Então a gente saía de manhã, mesmo que a Júlia tivesse 2 cidades para trás, a gente já dizia, Júlia, hoje a gente vai caminhar tanto, você pode fazer uma reserva na cidade tal? Cara, passava meia hora, 40 minutos, depois Júlia já mandava uma mensagem, fiz uma reserva para vocês 3 ou para vocês 2 no albergue tal, entendeu? Então isso também foi muito espetacular, né? Essa ajuda que ela nos deu, né? Porque a gente, em função da idade, a gente é um pouquinho refratário a esses avanços tecnológicos que a internet nos oferece, né? Sim. E a Júlia é muito antenada em relação a isso. Não só a Júlia, o Henrique também. Acho que assim, as pessoas às vezes mais velhas, elas têm experiência, têm paciência, resiliência para ajudar, e os mais jovens também têm outras técnicas ali que às vezes podem compartilhar, né? Deixa eu interromper vocês dois por um motivo muito importante que é para todo mundo saber. Como o Beto falou, eu não falo nada praticamente inglês, nada. Então o que acontece? Tem gente que fala, não vou fazer o caminho porque não sei falar inglês, não sei falar... Pessoal, tem muito brasileiro no caminho para te ajudar e o que basta, você tem que ter um coração bom e saber fazer gestos, tentar. Você consegue sim, e assim você vai se resolvendo. E na Espanha, eles entendem um pouco mais o português, os pessoal do caminho, entendeu? Então você vai conseguir conversar com o pessoal, você vai conseguir. Não se preocupe com isso. O que você tem que se preocupar é 5 que você tem que levar. Vou continuando. Eu e o Beto, chapéu. Um chapéu que proteja aqui o pescoço, porque você vai passar protetor solar no rosto. O pescoço, essa parte, vai sair, vai transpirar, do rosto também. Eu usei protetor solar só quando dava sol de frente, que para mim eu transpirava, ia no olho, não gostava. Beto usou protetor solar todos os dias, e mais proteção que ele sempre precisava, ele passava novamente. Eu já usei só quando dava sol de frente, mas usei. Mas isso aqui é muito importante, um chapéu muito importante, a água é muito importante, protetor solar. Outra coisa que é importante, pessoal, vou pegar aqui para vocês, com todo cuidado, né? Uma capa de chuva. A capa de chuva, ela é fundamental, porque nós temos uma capa aqui, ela é tipo estilo poncho. Essa aqui é aquela que você começa a chover, você tira da mochila e põe por cima de tudo, por cima da mochila. E tem outros que levam, o Beto levou uma capa, calça e blusa. Eu também levei. Só que o que acontece? A minha calça não deixava transpirar.
E aí tava molhando por dentro, descia o suor do corpo, descia, passava pela meia e na bota, molhava a bota, ficava ruim. Daí eu desisti da calça, fiquei só com o poncho. Mas o outro detalhe mais importante agora. Calçado. Um bom tênis é muito importante. Porém, a gente levou tênis, Beto levou um bom tênis, eu levei um bom tênis, mas nós acabamos usando 90% só a bota. Essa bota eu ganhei da minha filha, das duas filhas, Camille, Sueli e a Rogéria, me deram de presente. É uma bota impermeável, né? A gente fala que é impermeável, mas geralmente não é 100%, então vai molhar. Mas ela tem um solado que é para trilha mesmo. Isso é importante. Né? Isso. Tem um grip importante. Isso é importante. Isso você não escorrega, você não cai e ela te dá um apoio para você pisar naquelas pedras lá para não machucar o pé. Então, pro Beto, isso aqui foi muito importante. A dele é semelhante a essa. E o que acontece? Ela te protege muito, porque ela é muito forte. E aí você vai falar assim, e daí? Cara, chega lá nas pousadas, nos albergues, você tira ela, fica do lado de fora, porque você está usando vários dias. A gente passa um talquinho. Quando molha, a gente põe jornal dentro para no dia seguinte. E ela é fundamental. Então, você tem que... Nós vamos falar um pouco sobre roupa agora. Tá, mas só completando a questão da bota, é assim... existem botas que são especialíssimas, mas o preço também é igualmente especial. Né? Então, hoje, por exemplo, existe uma membrana que se chama Gore-Tex. É a membrana que te protege, mantém a sua bota seca. Mas se você pisar dentro do rio, não vai adiantar nada, porque vai molhar do mesmo jeito. Então, assim, coincidentemente, eu também ganhei a bota das minhas filhas. Né? Muito obrigado às duas filhas que me deram a bota também. Então... a nossa bota, ela tinha membrana, não era uma membrana tão especial quanto a Gore-Tex, mas ela nos ajudou bastante a manter os pés secos. Entendeu? Isso foi a bota é importante e, sobretudo, o grip, para não deixar escorregar. Sim. Né? Você imagina, a gente viu agora há pouco aqueles caminhos ali. Sim. Né? E quando o Mauro disse que tinha caminho pior do que aquele, eu vou fazer uma explicação bem rápida. O norte da Espanha é rico em ardósia. Então, nós passamos por regiões que eram pedreiras de ardósia abandonadas. A trilha foi feita no meio dessas pedreiras. Então, lá tinham pedras realmente de ponta, assim, pedras de ponta. Né? Onde o Mauro jogava, por exemplo, o bastão para o Henrique, eram pedras de ponta e muito difícil de você pisar. Você tinha que encontrar lugares para poder apoiar o pé, isso tudo. E se você tem uma queda ali... Uma queda, cara, e você, de repente, bateu o bumbum, vai tirar você do caminho. Entendeu? Sim, então, mas é importante a gente falar, assim, eu até dei essa abertura para vocês poderem trazer, né, os principais equipamentos, por quê? Para as pessoas entenderem que, assim, quando você quer algo realmente na vida, a gente dá um jeito, né? E existem facilidades hoje em dia, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, cheio de tecnologia, um monte de coisa. Então, assim, imagina lá atrás, os primeiros peregrinos não tinham nada disso, né? Então, hoje vocês, querendo ou não, tem uma ajuda aí, com equipamentos, com tecnologia, muitas coisas que podem facilitar esse caminho, né? Então, é importante as pessoas saberem, até para já irem mais preparadas, né? Quem estiver pensando em fazer aí, é uma baita aula que eles estão dando aqui para vocês. E aí, pais, pode falar da questão da roupa, mas o que eu queria que vocês trouxessem aqui? Então, vamos lá. Beto, você principalmente, eu acho que vocês falaram aqui muito de estarem com pessoas lá, vocês citaram a Júlia, inclusive. Eu sei que tem muita gente que vai sozinho, como tem gente que vai acompanhado, igual o caso de vocês. Eu, no meu caso, né, o Lucas, meu marido, que tá até assistindo a gente ao vivo aqui hoje, às vezes ele não curte muito, né, estar em alguns lugares, assim, tal. E eu sou uma pessoa que eu também sou assim, se eu quero, eu vou nem que seja sozinha, né? Até fiz um post hoje, né, que eu tava na academia sozinha. Falei, gente, vá nem que seja sozinha, né, quando você quer mesmo ter um objetivo. E aí, no caso, para mulheres, porque eu sei que vocês ficam muito em albergue, muitas vezes vocês nem sabem onde vai ficar ou o que vai comer, né? Eu sei que é muita dificuldade que vocês passam no caminho, mas para mulheres, é tranquilo, é seguro, porque você vai ter que ficar andando sozinha em alguns momentos, né? Não é sempre que você vai estar com pessoas. Como que é essa questão aí lá? Como que funciona isso? Tá bom, é assim, ó. No Brasil existe uma associação, é um representante da Associação Internacional dos Peregrinos ou do Caminhante de Santiago de Compostela. Não sabia. Lá tem muita orientação.
Sobre tudo, absolutamente. Tudo que nós estamos dizendo aqui, você consegue lá também. Ah, legal. Certo? Depois vamos deixar o site deles. Podemos deixar o link da associação, sem dúvida nenhuma. Legal. Mas quanto à segurança, por exemplo, né? Recentemente, aqui no Brasil, uma TV do Brasil reproduziu uma estatística feita por um periódico londrino, que é o The Guardian, e onde eles colocam a questão do assédio. Um assédio contra as mulheres, né? No caminho de Compostela. Então, há um vídeo também na associação que desmistifica um pouco isso. Mas nós tivemos experiências em loco, né? Que nós caminhamos com várias mulheres que estavam sozinhas no caminho. Mas a maioria são homens ou não? Não dá para dizer. É quase mais ou menos meio a meio. Tá. Mas só para dar um dado, é assim, ó, o The Guardian levantou 9 casos de assédio. Num universo de 500 mil mulheres que fizeram o caminho. Em quantos anos, Beto? Isso. Então, 9 casos, respeitando as mulheres que passaram por isso. Não que não seja um número, né? Claro, que todos... tem que respeitar sempre quem passa por isso, né? Então, assim, 9 casos no universo de 500 mil não pode desencorajar nenhuma mulher, seja ela brasileira ou de qualquer parte do mundo. Eu entendo que essa estatística ela existe no mundo de qualquer forma. De qualquer forma. Você estando numa peregrinação ou não, claro, né? Exatamente. Então, infelizmente. É assim, mas 9 mulheres nesses 500 mil. Mas peraí, isso em 2019 até 2024, que são 3 anos, não lógico. Mas é que eu estou citando 2019 porque foi o ponto que o The Guardian citou na pesquisa deles, né? Então, 9 casos em 500 mil não pode desencorajar nenhuma mulher, seja ela brasileira ou de qualquer parte do mundo, a viver essa experiência maravilhosa que é o caminho. Entendeu? Eu acho que tem muito mais gente disposta a ajudar do que, então, né? Infelizmente, essas pessoas com má índole existem no mundo inteiro. Um pequeno conselho que eu dou é o seguinte: antes da mulher decidir fazer o caminho, ela pode recorrer à associação, ela pode recorrer a outras mulheres que já fizeram o caminho. Legal. Né? Isso é muito importante. Por exemplo, existem hoje, como eu disse, farto material na internet que fala sobre os caminhos de Santiago. Entendeu? Alguns deles até citam essa questão de segurança. Legal. Nós, por exemplo, caminhamos com senhorinhas assim de 60 anos até 78 anos. Tivemos uma experiência magnífica com elas, entendeu? Magnífica mesmo. Uma delas, inclusive, eu até consegui guardar das devidas... É Dona Glória. Não é Glória. Glória era italiana. Tá. Essa ela se chamava Dona Cleide. Ela é franco-suíça. Cleide é um nome fictício, tá? Eu não tenho autorização para dizer o nome real das pessoas, então eu uso o nome fictício. Tá. E Glória também é fictício. Também. Glória porque a gente dizia porque ela era uma glória, né? Quando encontrava com ela. Inspirava a gente. De inspiração. Então, eu fiz uma pergunta sobre essa questão de segurança, porque lá, muitas vezes, dependendo da época do ano que você escolher para fazer, que nós escolhemos setembro para frente, muitas manhãs você sai em completa escuridão. Entendi. Entendeu? Então, isso para as mulheres, assim, tem que ter uma boa lanterna. Sempre que ela sair, ela esperar um pouquinho, tá saindo outros peregrinos, ela caminha junto. Entendeu? Isso acho que não só para mulheres, né? Acho que também para todo mundo, né? Mas nós, homens, a gente se sente um pouco mais seguro em relação a isso. Não que a gente também não tenha receio, claro que tem. Né? Mas para a mulher, principalmente, porque o tema é o assédio. Nós estamos falando do assédio aqui agora, né? Então é isso. Então, são algumas coisas, alguns recursos que a mulher pode adotar exatamente para evitar esse assédio. Tá? Mas se você fizer uma pesquisa hoje com as brasileiras que já andaram pelo caminho, pouquíssimas delas vão relatar algum tipo de assédio. Entendeu? Uma outra coisa que a gente encontra nos albergues, que foi a pergunta que você fez, há albergues que você tem 80 pessoas dentro do mesmo quarto. Mas eles misturam homens e mulheres? Misturam homens e mulheres, inclusive na hora do banho. Claro que você não vai tomar banho no mesmo box de uma mulher, né? Você toma no seu box, mas a mulher do lado está tomando no box dela. E ali dentro daquele box de 80 por 80, você tem que se lavar, se secar e pôr roupa. Entendeu? Mas muitas mulheres adotavam um esquema de sair enrolada numa toalha. Entendi. E às vezes ela chegava no quarto, né? E se trocava na frente dos homens.
assim, se sentava, soltava a toalha, se secava. Mas isso não dá o direito de nenhum homem, Sim, com certeza. entendeu? Cometer uma audácia de fazer qualquer comentário relativo a um assédio, entendeu? Por quê? Porque isso é uma coisa normal dentro do caminho. Mas, Beto, eu vi... desculpa interromper, mas eu vi uma cena sobre isso que eu achei muito bacana. Geralmente, quando o lugar era assim, mais tudo misturado, os homens faziam questão de sempre dar a costa, virar de costa. Mostrar respeito mesmo. Muito, Camila. É muito respeito, Camila. Claro. Quantas vezes a gente virava as costas? Hoje a gente saía até do ambiente, entendeu? Para deixar a pessoa à vontade. Sabe? A gente deixava... As mulheres têm a preferência. Sim. E isso para nós foi fundamental, entendeu? Claro. Tinha albergues que tinha alas separadas, que era importante, mas pra você ter uma ideia como as coisas são. Tem lugar que era todo mundo junto e tinha um lugar com uma régua de tomadas, todo mundo deixava o seu celular lá. Ninguém mexe em nada, Ninguém mexe em nada de ninguém. Deixei a noite inteira carregando do jeito que eu coloquei, no outro dia eu peguei e tava lá todos. Ninguém mexe em nada. Que, se nós não mexemos em bens, por que vai mexer com uma integridade física de uma pessoa que está fazendo um caminho santos com você? Sim. O respeito é muito importante. Então, isso nós temos que passar para frente. O que é? Existe um respeito muito grande nesse caminho. Esses fatos que ocorreram isolados, podem ter acontecido pequenos casos, muito esporádicos, mas muito mesmo, e que são pessoas que estavam desvirtuadas do caminho. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. E isso todo lugar tem, né, cara? Infelizmente pode acontecer. Claro. Sim. Então é isso. Não, só mas para obrigada responder por a sua. trazer. Porque eu acho que é importante, muitas mulheres vão assistir o seu podcast, né, cara? E a gente está trazendo uma experiência que a gente viveu lá, né? Sim. E a gente pôde fazer um pequeno comentário sobre a publicação do The Guardian, que foi retransmitido por uma TV no Brasil. Não vou citar o nome, tá? Mas foi retransmitido aqui. Então, uma mulher dentro do condomínio que a gente mora me questionou sobre isso, que ela viu, né, na TV a reportagem, né? Sim. Então, eu estou fazendo isso aqui agora, né, dando esse depoimento do que eu e o Mauro vivemos lá, né? Sim. Né? Que, apesar de serem homens, a gente caminhou com muitas mulheres, cara. E eu não vi nem ouvi nenhuma manifestação relacionada a assédio ou a qualquer outro tipo de insegurança ou violência. Tá? Não, perfeito. Ó, só para completar, a questão das mulheres. A Júlia passou várias coisas legais no caminho. E em Burgos, ela estava com a gente em Burgos. Na hora de sair de Burgos, existia a possibilidade de ter tormenta, não, ela era furacão. O furacão ia passar pelo caminho. Só que nós fomos a fundo, pesquisamos na internet, e o furacão não ia passar bem no caminho. E nesse dia, eu e Beto decidimos fazer o caminho. Eu falei, Júlia, você vai com nós? Eu falei, mas vocês vão? Nós vamos, que muita gente está indo e dá para ir. A gente vai começar, se tiver muito, tá dentro, tem um período que é um pedaço que é dentro da cidade ainda, se tiver muito furacão, muito forte, a gente volta, desiste. Mas a gente vai tentar. Ah, vocês vão? Ela se sentiu segura, eu também vou. Ela foi com a gente. Mas eu pensei nisso também, né? Se fosse no meu caso e eu decidisse fazer isso sozinha, porque eu já cheguei a fazer umas loucuras, assim, né? De ir para outros países sozinha e lá dormir também em hostel com outras pessoas de outros países. Mas eu sempre busquei também chamar pessoas que eu percebi ali que estavam, né, alinhados os valores e tudo mais e ficar perto dessas pessoas. Então a gente vai segura. Sim, com certeza. Então acho que esses cuidados é sempre pequenas importante. medidas de segurança que você, claro, vai tomar, né? Sim, sempre. Exatamente, porque é questão da tranquilidade, né? Sim. Primeiro que você tem que dormir em paz, acordar em paz. Porque no mínimo você tem que ter uma boa noite de sono para aguentar tudo isso. Não, né? terrível. Lá o descanso é imprescindível. Então você acorda bem, você caminha bem, você chega bem, entendeu? Então as questões de segurança são importantíssimas por isso, entendeu? Porque você precisa de tranquilidade para o caminho, né? Então, só para a gente já encerrando aqui... Espera, Camila, antes de encerrar, vou ter só para todo mundo, só para saber. Você não pode esquecer, pessoal, quem quiser fazer o caminho, quem toma medicamento tem que levar a sua receita do médico atualizada, leva o medicamento que você já toma, você compra a quantia. Eu levei a quantia que eu precisava tomar, eu tomo 3 medicamentos diários, Beto me levou dele. Você tem que se preparar em tudo, todos os aspectos do medicamento. Outra coisa, vamos falar só rapidinho sobre os albergues. Existem pessoas que têm condições financeiras e podem ir para os privados diretos. Todos privados, fica mais caro. Os albergues custam na faixa Então tem opção de privado também. Claro. Então, mas os albergues geralmente custam entre os municipais paroquiais, alguns até são donativos. Você não paga nada e dá uma doação, mas é muito raro isso, muito pouco.
E a concorrência é muito grande. Então, existe albergue na faixa de 8 a 17 euros. Os municipais e paroquiais são muito concorridos. E os privados, a partir de 15 euros até 40 euros, que nós pegamos em Burgos, um maravilhoso hotel. E o que é a nossa sugestão? Minha e do Beto, eu tenho certeza disso. Você tem que passar pela experiência de ficar alguns dias no municipal e no paroquial, porque existe coisas assim, existe alimentação que a gente faz, jantar comunitário. É muito lindo você sentar numa mesa. Tem no nossos grupos lá, tem as fotos, vídeos. Você, com todo o pessoal do mundo, você jantar junto, conversar junto, comer junto. E nós fizemos num albergue particular, eu e o Beto. Nós chegamos na cidade, não tinha muita opção. Só tinha aquele lugar. A gente queria ficar no Sebreiro, perto do Sebreiro, porque nós pegamos táxi, fomos no Sebreiro. E voltamos. Só que nesses dias, nós chegamos tipo 1h da tarde, com fome, no nosso albergue. Fomos na venda, não tinha muito o que comprar, compramos o que deu. Compramos 2 pacotes de macarrão, molho e atum. E nós fizemos nossa comida. Nós, eu falo, o Beto e o Henrique, eu fiquei vindo só no apoio. Mas eu ajudei em várias coisas. Aí deu um panelão de comida. Aí nós estamos em 3 para comer, chegou 2 que ia comer, nós sentou na nossa mesa, puxamos mais uma mesa, sentou com a gente, comeu com a gente. Chegou mais 2, nós comemos em 9 no fim, que era para 3. Sobrou. Tinha Multiplica. né, Mauro? Australiana, franceses, espanhóis, brasileiros, tudo na mesma mesa. Tá, e daí eles comeram com a gente, sobrou uma quantia, pus na geladeira, nós 3 ainda jantamos depois da missa, que nós voltamos, que nós pegamos táxi e fomos na missa. E aí, Camila, fica uma experiência. Esse jantar que nós fizemos comunitário, que nós fizemos a comida, para nós foi o mais gostoso de todos, o caminho. Eu queria só isso passar, porque são experiências que a gente faz. Sim, com certeza. Mas assim, eu não sabia que tinha essas opções, né, do privativo e tal, mas é bom a gente falar aqui para as pessoas também saberem que ela tem opção, né, se ela quiser. Mas eu acho que você conviver com pessoas diferentes, perfis, diferentes países, diferentes línguas, diferentes culturas, deve ser incrível, né? Então, assim, lógico, você sai da sua zona de conforto totalmente, né? Imagina, dividir quarto com pessoas desconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem aprender muito, né? Então, assim, antes da gente passar aqui, que eu vou passar o vídeo deles chegando lá, que eu quero que vocês comentem depois, eu queria que vocês, pra gente ir encerrando, trouxessem um de cada vez. Quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram em toda essa jornada? Quer começar? Quero. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer o caminho da fé, nem o caminho de Santiago de Compostela. Já participei de muita coisa da minha vida, de vários eventos, e eu tinha uma vida muito grata a Deus, muito grato, muita emoção, ajudo muita cidade, ajudo muito a igreja, ajudo muitas pessoas, e eu queria fazer uma coisa para mim, em agradecer a Deus. E fazer o caminho da fé daqui e o caminho de Santiago de Compostela foi um momento meu com Deus. Além de rezar para minha família, muitas pessoas, fiz muita oração. E eu me emocionei muitas vezes, Camila, chorei muitas vezes. Estava embaixo de chuva orando, rezando, e chorei. E quando eu estava chegando em Santiago, quando eu estava perto, falei, Beto, vamos chegar orando? Eu falei, não, Mauro, não vou conseguir orar, eu vou chorar, vou estar muito emocionado. Nós rezamos antes de entrar. Nós paramos antes, fizemos nossas orações antes de entrar em Santiago, já na porta. E aí você vai mostrar o vídeo. O vídeo da minha esposa são 27 segundos. Ela não sabe o que falar, ficou muito emocionada. O meu vídeo é 2:41, porque eu pego desde a entrada, vou filmo ela vindo abraçar eu abraçando a esposa do Beto, que nós tivemos uma surpresa maravilhosa quando as duas toparam de esperar a gente lá em Santiago de Compostela. Foi um presente de Deus para nós, nossa esposa tá esperando a gente lá. E a minha experiência, Camila, é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. A gente tá tentando passar para eles, que é uma coisa maravilhosa, que quem quiser fazer, sonhou em fazer, vai e faça. No primeiro dia, um amigo meu, um amigo nosso, Mauro, também, japonês, ele passou muito mal. No primeiro dia, ele chegou 10 horas da noite no albergue que a gente tava. Ele desmaiou na minha frente, quando eu tava ajudando ele, quando eu vi ele chegando. Nossa. E ele teve vários problemas de saúde, por causa que tomando remédio e tal, deu um problema, teve que voltar para o Brasil, teve que abordar o caminho. Ele quer ir agora novamente. Ele vai assistir esse vídeo. Quero mandar um abraço pro Mauro. Abração, Mauro. E ele quer dicas da gente. Então, ele quer de novo fazer o caminho. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes vão na primeira vez, não conseguem fazer o caminho todo. Porque não assistiram esse episódio ainda. Não desistam dos seus sonhos. Você nunca desistiu do seu sonho. O Beto nunca dele, nem eu do meu. Não desista dos seus sonhos. Vá atrás, corra atrás, se prepare e você consegue. Então, minha experiência é essa. Eu nunca sabia que eu ia fazer isso.
E Deus me deu esse presente. Mais uma coisa na minha vida que Deus me deu esse presente, fazer o caminho da fé do Brasil, o caminho da fé de Santiago de Compostela. E tem mais um detalhe. Estou tão feliz que agora eu vou correr a São Silvestre, participar dela, em agradecimento a Deus. Mais um desafio aí. Mais um desafio. E vou estar orando por uma menina chamada Vitória, que faleceu recentemente em Piracicaba, que foi numa formatura do meu sobrinho Rafael. E a missa foi muito emocionante. Teve vários momentos que o padre mencionou e teve... para a família delas, os alunos prepararam até uma homenagem para a menina, e eu conversei com o pai e com a mãe dela, falei que durante minha corrida de São Silvestre eu vou estar orando pela alma dessa menina e pela família. Então, são coisas que Deus me coloca na vida, assim, Camila, que eu estou emocionado, porque, assim, eu tenho muita coisa a agradecer a Deus. Você está sendo usado, né? Muito, muito. E eu permito que isso aconteça. Muito obrigado pela oportunidade, Camila. Eu estou muito feliz. Imagina, eu que agradeço. E você, Beto Russi, o que você aprendeu aí com essa jornada? Bom, eu aprendi que o bom humor faz muito bem pra gente. Boa. Principalmente no caminho. Né? Quando eu fiz o caminho da fé, eu fiz por pura gratidão. Né? Eu, um cara que fui diagnosticado com câncer de próstata, fiz essa cirurgia, chama prostatectomia radical, ou seja, retirada total da próstata. E felizmente, né, eu correu tudo muito bem. Mas antes de fazer a cirurgia, eu tive em Aparecida do Norte, pedi a Nossa Senhora Aparecida que se fosse da vontade dela, né, que ela intercedesse junto a Deus para que desse tudo certo com a minha cirurgia. E deu. Então, eu fui fazer um agradecimento. Amém. Fui de carro, mas aí chegou lá, falei, no carro é muito pouco. Decidi fazer caminhando os 312 quilômetros. O caminho de Compostela é um pouquinho diferente, né? Eu fiz mais porque era um desejo de ter visto lá peregrinos chegando, e depois daquilo ali eu li livros, né? Paulo Coelho, né? O Diário de um Mago, e aquilo tudo foi me incentivando a fazer o caminho, né? Mas é assim, quando eu brinco que eu gosto do bom humor, então eu resumo o caminho com bom humor. Né? Com aquelas frases que eu disse, né? Lá na hora a gente vê depois, me inclua fora dessa, né? Mas, assim, quando a gente parte de Saint-Jean e vai para o primeiro albergue, né? A gente já tem uma primeira experiência muito legal, né? Que é de estar num albergue com 120 pessoas dentro do mesmo pavilhão, né? E o cara diz para mim, como é que você resume esse albergue? Então eu dizia o seguinte, que um albergue entre roncos e bufas, né? Tudo isso harmonizado com o cheiro da toalha molhada é uma experiência fantástica pra gente, tá? Ali você só não sente o cheiro do chulé porque as botas ficam todas pra fora, é proibido entrar com a bota, né? O restante você vê de tudo, entendeu? Então, é um desafio para você tentar descansar com todo aquele ronco que você escuta, né, cara? E tem gente que ronca muito forte, né? Então, essa é a primeira forma de analisar isso com bom humor, né? Então, durante o longo do caminho, mesmo quando eu estava com bastantes dores, assim, né? O Mauro até fazia um comentário, né? Que eu, para esquecer da dor, eu cantava ou rezava. Incrível isso. Né? E aí ele disse assim, agora eu entendi por que você não canta nada na banda do condomínio. Porque se você cantar, você vai espantar o público. E é uma verdade, né? Então você vê que isso foi tratado com bom humor. Né? Nós tratamos com orações, com bom humor, com ajuda, com auxílio, com tudo. Então essa experiência, né, respondendo a sua pergunta, é que foi fantástica para mim, entendeu? Essa conexão espiritual. Entendeu? Que legal. Essa conexão religiosa, por ser religioso, por ser devoto, né? O dia que eu entrei numa capela e pedi a Deus que não me tirasse do caminho, foi o dia mais difícil para mim, com dores no meu pé, né? E, enfim, nesse dia eu pedi muito. E, por incrível que pareça, aquilo me impulsionou a sair de lá renovado, entendeu? A continuar. Então é isso. Então essa experiência... que essa magia, esses detalhes sacrossantos do caminho, que foram muito importantes e trouxeram um ensinamento muito importante, e que é a ajuda mútua.
Ai, que legal. Entendeu? Isso foi muito bacana. Então é isso, eu quero agradecer você pelo convite, né? A gente precisaria de pelo menos umas 5 horas aqui para poder falar de tudo, principalmente porque eu e o Mauro, né, a gente fala muito, né? O Mauro fala mais do que eu, mas eu falo muito também. Imagina, então, tudo sob controle. Isso foi uma experiência muito legal estar aqui. Essa é a primeira vez que eu gravo um podcast na minha vida, né? Então, agradecer muito a você, a toda a sua equipe, né? Ao espaço, tudo muito bacana. E, mais uma vez, um muito obrigado ao Mauro por ter sido o companheiro que foi. Tá certo? Eu que agradeço. Tá bom. Camila, só um detalhezinho rápido, que assim, nós trouxemos aqui o seguinte, nós escolhemos fazer o caminho de Compostela. Os outros peregrinos lá, os antepassados, escolhiam ir até Finisterre para poder colher a concha. Hoje a gente compra isso no primeiro dia de caminho, né? Ficou fácil, né? Ficou fácil. Então a gente fez só até Compostela. Mas existe a possibilidade de você fazer um prolongamento disso, que é para ir de Compostela até Fisterra, que para nós é Finisterre, e Muxia. E aqui, Xacobéia, que na verdade é Jacobeia, que na Galícia o J é trocado pelo X, e você pode ir colhendo carimbos também, da mesma forma, e lá você vai pegar um outro certificado. Tá? Então é só para falar que tem, se o peregrino desejar fazer esse prolongamento, é essa credencial que ele vai ganhar ou comprar, tá? E pegar um novo certificado, tá ok? Falar em certificado... Antes de você mostrar o certificado, eu queria passar o vídeo, vocês chegando. Enquanto ele vai colocando ali, gente, eu quero mostrar para vocês essa pulseirinha aqui. O meu pai me deu quando ele fez o Caminho da Fé aqui no Brasil, né? E foi muito bacana, né? Eu deixei ela comigo ali, né? Olhando para mim todos os dias de manhã quando eu acordo. Por quê? Quando ele estava viajando, eu estava realizando coisas grandes aqui no Brasil e eu precisava de muita coragem, muita fé, né? E realmente não podia desistir do que eu estava fazendo ali para as coisas darem certo. E aí, todas as vezes que eu sentia alguma dificuldade, ou vinha um desafio, né? Tanto na minha empresa, ou às vezes até na minha vida pessoal, sabe aquela coisa que você fala, ai, nossa, não sei se eu vou conseguir ficar nesse desafio, porque eu entrei num desafio, né, de alimentação mais saudável, foram 45 dias sem glúten, sem açúcar, sem um monte de coisa que eu sempre gostei. E aí, tudo, né? Tanto no trabalho, os desafios, quanto na vida pessoal, tudo que eu olhava e falava assim, ai, nossa... acho que eu vou desistir. Aí eu olhava para essa pulseirinha e lembrava que meu pai estava lá. E eu falava, cara, se ele não desistiu até agora, quem sou eu que vou desistir de ir na academia? Vou desistir de tomar meu café sem açúcar? Falei, não tem nem comparação. Falei, não tem lógica eu desistir de algo que para mim é tão mais leve, né? Enquanto eles estão lá, o dobro da minha idade, fazendo uma coisa muito mais complexa do que eu estou fazendo aqui. Eu falei, então eles me motivaram muito e essa pulseirinha aqui foi realmente um amuleto para mim ali e vai continuar sendo, porque eu sempre vou lembrar, né, desses momentos difíceis que eles compartilharam com a gente aqui, como uma forma de me impulsionar a nunca desistir também de fazer aquilo que eu quero fazer, tá? Então vamos mostrar aqui para o pessoal que está assistindo agora o vídeo, gente, aí eles chegando. Esse vídeo foi feito pela minha madrasta, Rogéria. Ela filmou a hora que eles chegaram lá. Então, como é o nome da sua esposa mesmo? Maria do Carmo. Maria do Carmo e a Rogéria estavam lá esperando eles. Vamos passar aí agora para vocês verem também. Foi muito emocionante. Eu chorei junto com vocês quando eu vi esse vídeo. Tem áudio não, né? Tem o áudio também. Não tem problema. Olha lá, o meu pai de azul lá. A Rogéria é muito emocionada nesse dia. Todos nós, né? Ai, o Beto lá com a bandeira. Esse que mostrou ali é o Henrique, de São Paulo. O que vocês sentiram nessa hora que vocês chegaram lá, que vocês falaram, consegui? Missão cumprida, né? Uma coisa muito forte. Indescritível a emoção. Uhum. Eu, por exemplo, que já chorei na primeira placa de Santiago, né? Uhum. Aqui eu já não conseguia chorar mais, porque eu já tinha chorado 4 quilômetros. Sério? Da primeira placa até lá. Aqui a emoção tomou conta, mas o choro veio do coração já, né? Não veio mais das lágrimas. Né? Põe a foto da placa deles lá, na placa de 0 km, que foram 800 km, gente, é muito km. Eu já tô chorando ali. Olha lá, não, é a outra. Essa
Essa é a chegada em Santiago. Sim, Santiago. Então uma placa Dessa que você tá referindo. quando deixou 0 quilômetros. Quando vocês chegaram. E tem uma também dentro da igreja, né? Que vocês... E tem uma também que é o dia que a gente partiu, de San Jean. É uma aí, ó. Essa é na frente as esposas aí. O que vocês têm para falar para as esposas pra gente encerrar aqui nosso podcast? Para mim foi uma surpresa, porque em princípio, por exemplo, Maria do Carmo não desejava ir, né? Foi mais uma influência da minha filha e uma influência da Rogéria, certamente. Mas foi importante ter elas lá na hora de chegar? Foi, muito. Até porque, ó, é que não tá aqui, depois vai ter uma foto, a mesma foto que eu fiz com a Maria do Carmo há 24 anos atrás, eu fiz dessa vez aqui. Ai, que legal. Entendeu? Só que dessa vez realizando o seu sonho, né? Realizando o meu sonho de completar o caminho. E depois também tem uma outra foto que eu e o Mauro com essa mesma bandeira dentro da igreja, sim. de frente pro altar, né? Que legal. Com essa a gente não trouxe aqui hoje, mas nossa, ficou linda essa foto, eu amei, foi incrível. Isso aí. Bom. Gente, queria agradecer vocês por estarem aqui. Pode mostrar aí o certificado. Quem quiser fazer, vocês vão receber esse certificado aí. O primeiro gente, certificado é do Caminho da Fé do Brasil, de 312 quilômetros. Esse certificado aqui, Camila, eu não sei se você já viu, esse aqui é do 14 de outubro, é da metade do caminho, de 400 quilômetros. Esse aqui, muitas pessoas não pegam. Por quê? Você tem que andar um pouco mais. Você chega na cidade lá, e você tem que andar mais 3 quilômetros e ir até uma catedral que tem lá, que é linda, maravilhosa. Lá você não paga o certificado. Não pagamos não, né, Beto? Não, esse não pagamos, não. Eu paguei pelo cartucho só. O certificado não. E aí, esse é da metade do caminho. Aí tem 2 certificados aqui. Um certificado é para todos que fazem o caminho de Santiago de Compostela a partir de 140. E o outro certificado que nós trouxemos, esse é só para quem faz os 800. E ele está escrito em latim. Legal. Então, esse aqui, para quem faz os 800, você tem isso aqui, tem direito a ele, mas tem que comprovar com todos os carimbos dos 800 quilômetros. E nós temos os 2, Beto, né? Graças a Deus. É isso. Camila, gente, precisamos encerrar, que a gente já extrapolou nosso tempo aqui. Muito obrigado, Camila, por tudo, viu? Deus abençoe. Obrigado mesmo pela oportunidade. Não, imagina. Eu que agradeço você estarem aqui contando pra gente, né, toda essa história, que foi linda. Parabéns pra vocês dois por terem vencido todos esses desafios. Eu tenho muito orgulho do meu pai, ele sabe disso, e você me inspira sempre, mesmo sem ter feito tudo isso que você fez, você sempre me inspirou, e agora mais ainda, né, essa pulseirinha eu vou guardar sempre de lembrança também, inclusive as coisas que você trouxe também lá de Santiago da Compostela. E eu lembro, pai, que no último episódio que você veio aqui, você saiu bem chateado porque você tinha esquecido de deixar uma mensagem de gratidão para Rogéria. Então eu queria te dar essa oportunidade hoje aqui para você encerrar nosso podcast, para falar o que você quiser para ela, sua parceira aí, que foi até lá te receber de braços abertos. Eu já tinha falado isso para ela, mas assim, a Rogéria... Fala ali, olhando para ela. Rogéria, eu te amo demais, você sabe disso. E assim, eu não consigo fazer nada, não conseguiria fazer nada na minha vida sem a ajuda dela. Principalmente nos últimos anos, cada vez mais ela está do meu lado ali, que agora nós aposentamos juntos, né? E a gente pretende fazer muita coisa bacana junto. Mas ela sempre foi meu apoio em todas as decisões que eu tomo. Ela me apoia, como minhas filhas me apoiam, né? E você ter uma companheira, Rogéria não é só minha esposa, ela é minha companheira, é minha confidente, é o meu chão, é onde eu piso, sabe? E eu falei para ela, quando foi fazer o Caminho da Fé do Brasil, eu falei assim, Rogério, o mais difícil vai ser ficar longe de você 12, 10 dias. E quando foi fazer o Caminho de Santiago, o mais difícil vai ser ficar longe de você 40 dias. Acho que para ela difícil. Não foi tão difícil assim. Brincadeiras à parte. Mas, Rogério, obrigado por tudo que você faz por mim, pelas minhas filhas. Inclusive, no caminho, tinha algumas passagens que eu até brincava com o Mauro, porque, como eu disse, eu sou um cara de bom humor. Ele ficava olhando pelas câmeras do condomínio, da sua casa. Olha só que danada. Pra ver se eu vi a Rogéria. Pô, deixa a Rogéria em paz, Mauro. Deixa a Rogéria em paz, cara. Mas é o amor, é o amor. Ela passou agora pela portaria tal. Aí ele marcava no relógio. Falava, bom, Mauro, para com isso, cara. Mas isso é uma brincadeira. Eu sei. Mas tornou então tá bom, gente. Interessante. Muito obrigada mais uma vez. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.